Olha, o clima esquentou entre Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Houve uma reunião no dia de hoje, 28 de fevereiro de 2025, onde os dois representantes dos dois países se encontraram na Casa Branca. Olha, teve uma discussão extremamente acalorada e foi dito a Zelensky algumas verdades que eu convido a todos a assistir neste vídeo que está abaixo a partir deste momento. Preste muita atenção no que é dito aí nesse diálogo, que na verdade também se encontra ali o vice-presidente norte-americano. Preste atenção. Durante a guerra todo mundo tem problemas, vocês também. Mas vocês podem não estar sentindo isso agora, mas vocês vão sentir isso no futuro. Não, você não pode dizer isso. Não diga o que nós vamos sentir. Nós estamos tentando resolver um problema. Não diga o que é que nós vamos sentir. Você não está numa posição de ditar o que nós vamos sentir. Nós vamos nos sentir muito bem, nós vamos nos sentir muito fortes. Você não está numa posição muito boa agora, você se permitiu estar numa posição muito ruim agora, desde o início da guerra. Não, você não está com as cartas agora. Neste momento você está jogando cartas, você está jogando com as pessoas, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial. Você está sendo muito desrespeitoso com o país, com este país, com esse país que deu suporte a vocês muito mais do que as pessoas diziam que nós deveríamos ter. Você foi para a Pensilvânia para uma campanha para a oposição, oferecendo palavras de apreciação para os Estados Unidos e para o seu país. Que palavras são essas para o seu país? Bom, podemos falar mais alto sobre a guerra? Não, ele não está falando alto. Vamos lá, nós estamos conversando. Seu país está com grandes problemas, vocês não estão vencendo essa situação. Vocês têm uma chance muito boa de ficar ok por nossa causa. Ok, vamos querer estar fortes. Desde o começo nós estamos querendo isso. Nós demos isso para vocês. Nós demos 350 bilhões de dólares para vocês, para lidar com a guerra. Se vocês não tivessem mais equipamentos militares, essa guerra terminaria em 2 semanas, ok? Talvez menos, 3 dias, 2 semanas. É difícil conversar dessa maneira, ok? Bom, como nós estamos vendo aqui, o clima realmente esquentou aí nesta reunião, né, com o senhor Zelensky e o senhor Donald Trump. E vamos relembrar aqui rapidamente que esta guerra entre Ucrânia e Rússia começou porque a Ucrânia começou a flertar com a possibilidade de integrar a OTAN, que é um dos grandes, né, conglomerados de países em uma união bélica, política e diplomática. E é claro que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele não gostou dessa aproximação porque, evidentemente, a Ucrânia entrando para a OTAN teria a maior proximidade territorial e também bélica, né, que faz limites aí com a Rússia. Então teria aí um poderio bélico muito mais próximo da Rússia do que antes, quando a Ucrânia não tinha esse interesse de integrar a OTAN. Bom, desse campo inicia-se a guerra, porque a Rússia vai simplesmente tentar defender ali essa distância, né, militar entre a OTAN e a Rússia. E é claro que a Ucrânia tem aí a sua soberania, tem que defender o seu território, não deveria perder o seu território para uma invasão russa. Mas nesse contexto nós temos que relembrar aqui uma coisa básica da vida para até podermos entender.
Você não arruma confusão com pessoas maiores que você, sabendo que você não pode vencer, né, esta briga, essa confusão, enfim. A Ucrânia, pelo que eu posso dizer, ela confiou e muito no apoio que viria, lógico, da OTAN e dos países aliados ali, principalmente os Estados Unidos, porque não podemos considerar que a Ucrânia tivesse o pensamento de que venceria a Rússia numa guerra. Nós estamos falando de um país que tem tradição militar de muitos anos, podemos dizer aí no mínimo mais de duas centenas de anos, e é lógico, é o maior país do continente, e é um país que muitas vezes garante a existência de muitos países da Europa, principalmente na questão do gás russo. Então é você comprar uma briga confiando nos outros. É isso que está fazendo até este momento o Sr. Zelensky. Durante o governo Biden, você teve um apoio muito grande ao Sr. Zelensky, à Ucrânia, porque interessava, evidentemente, ali o viés, né, político, ideológico, que, na verdade, entrelaçam as relações naquele momento entre a Ucrânia e o governo norte-americano democrata do Joe Biden. E essa briga de hoje, pelo que dá-se a entender aqui, é que o senhor Vladimir Zelensky foi até os Estados Unidos para pleitear a continuidade desse apoio à Ucrânia por parte agora do governo Donald Trump. Nos últimos pronunciamentos do senhor Donald Trump, fica muito claro que ele quer um acordo em relação à guerra, mas que ele quer entrelaçar esse acordo com as premissas russas. E por que isso está ocorrendo? É claro que nós estamos falando aí dos dois lados, da primeira potência mundial, os Estados Unidos, e a segunda, que é a Rússia. E uma continuidade desse desentendimento ou não alinhamento de ideias entre os dois países pode sim resultar numa terceira guerra mundial, que é mencionado aqui no vídeo. E neste momento, vejam que engraçado, né? O Donald Trump diz exatamente isso ao Zelensky. Vocês foram muito ajudados. Falou-se ali numa cifra de bilhões que foram dados à Ucrânia para conseguir atuar na guerra. Porque, é claro, eles não teriam condições de se manter na guerra aí em grau de resistência se não houvesse o apoio de outro país, em especial dos Estados Unidos. E é claro que agora os ventos mudaram, a situação política é outra, e o Donald Trump é muito claro ao dizer, olha, o que você está querendo é uma terceira guerra, porque ele sabe que se esse conflito se estende e os Estados Unidos, de uma certa forma, ou voluntária ou não voluntariamente, tende a continuar a apoiar a Rússia, no caso a Ucrânia, a Rússia vai entender isso como uma afronta e aí a escalada deste conflito pode atingir não só ali aquela região, mas todo o mundo. Para fechar o raciocínio, o que o senhor Donald Trump está tentando fazer, é claro, é um alinhamento, né, político, comercial com a Rússia pela sua importância. E quer viabilizar um acordo com a Ucrânia, mesmo que ela perca alguma coisa, no caso territórios, para que esse conflito ele acabe e o prejuízo que ambos os países, e na verdade, né, esse trio de países está tendo com esta guerra até esse momento, ele praticamente se encerre. E aí todo mundo volta a ganhar dinheiro ao invés de perder dinheiro. Então fica claro nessa discussão de hoje, uma discussão extremamente acalorada, que se o Zelensky está confiando ainda num apoio externo para continuar a guerra, ele não terá mais. E o que se encaminha é realmente um acordo, principalmente com a Rússia, para que isso se encerre antes que algo muito pior aconteça. Então a situação de hoje é uma situação extremamente complicada, mas por fim, vejam que o que pode trazer um representante de verdade, né? É outra questão, né? Que nós estamos diante de um cara que não recua, né? Ou é isso ou não é. É o caso hoje dos Estados Unidos sob o comando do senhor Donald Trump.
Se você gostou desse conteúdo, meu amigo, minha amiga, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e tornar-se seguidor das nossas páginas. Comente, dê a sua opinião, que isso é muito importante. Um abraço.